Tá bom o áudio aí? Boa tarde. Oi, Carol. Oi, Fran. Oi, Oiê, Anne. tudo bem? Tá de verde. Ê! E não combinamos, hein, Sem Anne? combinar, é verdade. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá ótimo aqui. Que bom. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra mim. Isso aí, o pessoal tá entrando. Quem foi entrando, vai convidando aí mais uns amigos. A gente tem uma coisa muito boa pra falar hoje, né, Anne? Sim, muito bom. Muito bom. Mudou minha vida esse tratamento maravilhoso aí da. Ah, e marcou, né? E nos marcou aqui Marcou, também. marcou muito. Ô, Anne, se apresenta. Sim, Conta um pouquinho pra gente sobre você. meu nome é Annelise, sou fonoaudióloga aqui em Jales. Sou formada pela Fundação aí de Fernandópolis e sou hoje, né, faço parte do corpo docente do curso de fono. E eu comecei minha atuação aqui no hospital logo que eu me formei. Eu me formei em 2012, em 2013 eu tive a oportunidade já de começar a trabalhar aqui no hospital. Os casos ainda eram de uma complexidade menor, mas foi algo assim de pum, né? Uma oportunidade. Na época, aqui no hospital só tinha uma fono, que era a Tati, que também está hoje, que ainda está na, né? Nós somos uma equipe de duas, uma equipe pequena, mas muito unida. E a primeira oportunidade foi para cobrir, né, cobrir uma licença gestante dela, e foi minha primeira oportunidade de emprego. Uau, Então, algo assim, tipo, meu Deus, né? O hospital na minha cidade. E aí foi onde eu fui buscar. E querendo ou não, ela era uma licença gestante, ela estava saindo, então foi algo que eu fui aprendendo, que eu tive que ir buscando. E a fonoaudiologia na oncologia, ela ainda é nova, né? A gente vem ganhando espaço à medida que, infelizmente, os casos vêm aumentando. E aí, gradativamente, o serviço foi demandando uma atuação maior. E aí, desde então, procurei a pós-graduação na área da oncologia e fui caminhando para essa área e estou, desde então, aí no hospital. Tenho outras atividades, né, dentro da fonoaudiologia em outras áreas, mas a minha atuação principal é na oncologia. muito bom. E faz o trabalho brilhante, né? Ah, agradeço. Eu lembro desde o comecinho, assim, a primeira consulta, bem assustada, assim, né? Meio, meu Deus, o que que vai acontecer? Como é que é? E você sempre muito querida, assim, igual eu falei ontem, né? Tenho que falar, todos, né, do hospital, assim, é um carinho que passa pra gente que não tem nem como explicar, né? E é algo muito especial, porque isso traz muita segurança para o paciente. A gente chega muito perdido, assim desesperado no sentido de e aí, né? Eu tô aqui, e aí? Você olha para o lado, você olha para o outro, você vê um monte de pacientes de várias áreas preocupados. E eu acho que a primeira consulta é muito marcante por isso, né? Porque a gente chega sem perspectiva, assim, né? De fala, nossa, e aí? Me fala, me conta alguma coisa. É um E susto. é um susto. Até a mudança do nome do hospital trouxe isso, porque você falar, você tem uma consulta no Hospital do Câncer, já gerava aquele pânico, aquela ansiedade. Hoje, eu vou no Hospital do Amor, né? Isso fez uma diferença muito grande. E aí você se vê uma mulher nova, indo para um lugar onde você chega ali e vê gente de todas as idades. Então, assim, tem mesmo esse objetivo de acolher, né? Sim, Acolher. Eu tenho falado muito em tudo que a gente está trabalhando no Júlio Verde de empatia, né? Nós do outro lado temos que olhar o paciente com empatia, olhar com aquele olhar acolhedor de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é a maior bandeira que a gente tem que erguer aí dentro do Júlio Verde, porque a hora que tem empatia, você vai se colocar, você vai pensar. Já não é o momento de julgar o paciente que ele fez certo ou que ele fez errado, mas
acolher, né? E o hospital tem esse diferencial. Aqui em Jales É, muito. é muito orgulho, a gente, né, faz o possível para ter esse diferencial e ter esse amparo, né? Acolher uma pessoa que chega cheia de ansiedade, dúvida, medo, incerteza e clarear, né? Eu acho que isso É, faz com certeza. é, a mudança dos profissionais da saúde de hoje também, né? Comunicação. Entende? Comunicação. Eu falo que Comunicação. até pro próprio paciente, assim, né? Porque quando a gente descobre, é aquele susto tão grande que você já pensa mil e uma coisa, né? Aquele desespero, assim. E igual eu falei, né, no primeiro dia, eu optei por não contar para as pessoas. Então, quem Sim, sabia era assim muito, mas muito próximo mesmo. Pessoas que estavam caminhando comigo do meu lado, né? Não, nem toda a minha família sabia, digo assim, tios, né? Avós, ninguém ficou sabendo, só sabendo depois. Meu pai mora fora do país, então eu também não quis contar para ele, porque senão ele ia ficar isso. desesperado. Eu em É, pânico. então, assim, eu optei por isso também, para as pessoas não ficarem, ai, coitada, que judiação, que pena, porque eu acho que isso atrapalha muito no tratamento. E eu Sim, comecei a ter uma visão diferente depois disso. Então, hoje, quando eu vejo alguém doente, a minha visão é diferente. Você vai conseguir, né? Vai dar tudo certo. E não assim, sim. ah, judiação, que dó. Temos conhecimento, né? É isso Sim. mesmo. Então, eu acho que é dos dois lados. Essa empatia tem que gerar e seguir para a vida, né? Em todo Sim, tempo. como lição de vida mesmo. É Porque verdade. às vezes as pessoas não têm nenhuma intenção de maldade, mas é, só o ato assim, então não agrega, né? Então, quando Uhum. nesse momento e respeitar sempre o que o paciente quer, eu acho que a gente tem que ter esse compreender mesmo, né? E hoje você está aqui, né, divulgando isso e promovendo. Então, foi algo que foi delicado falar naquele momento, e que bom que hoje Sim, você, é. né, está sendo a voz disso, multiplicando isso, que eu acho que esse é o objetivo. A gente tem um trabalho no Outubro Rosa grandioso que nós conquistamos de prevenção de mama, e esse é o nosso objetivo na Cabeça e Pescoço, né? Conquistar uma Ai, se campanha Deus quiser. gigantesca para as pessoas realmente entenderem e prestar atenção aos É. sinais que o corpo vai dando, né? Entender a gravidade, mas também entender que existe cura, né? Que existe uma vida Sim, saudável logo ali na frente. sim, o Então, tratamento que é sucesso. faz toda a diferença, É faz mesmo. verdade, é verdade. Anne, fala um pouquinho pra gente, então, né, dessa parte mais técnica, assim, de precaução, aí, de sintomas, pra gente Bom, entrar na parte da fono, que tá todo mundo na expectativa. eu acho que é bacana, Aline, a gente falar sobre isso, porque as pessoas assim, né? Como eu vou saber que eu tenho, né? O que eu preciso observar? E algo bem bacana, assim, que acho que tem que estar na nossa rotina, é a glândula tireoide ela vai estar muito associada às questões metabólicas e hormonais. Então, às vezes, a maioria da população, a gente sabe que o câncer de tireoide ele tem em 80% da sua dos casos em mulheres. E quando a gente vai perguntar, a gente vai investigar, tem um histórico genético, então tem aí eles começam a dar sinais de que algo está acontecendo aí. Então a gente pode ter sinais em relação ao hormônio, alteração hormonal. Você pode ter sintomas em relação a sentir o aumento dessa região onde a gente tem a glândula tireoide. Então, tem isso muitas vezes aumentado. Sentir, às vezes, nódulozinhos no pescoço que pode pegar aí os linfonodos, os gânglios e sentir esses nódulozinhos. Então, tem alguns sinais. Na grande maioria, né, eu às vezes pego o paciente, recebo o paciente e falo, olha, eu nunca senti nada, eu fui fazer exame para engravidar e aí teve alteração hormonal. Então, eu acho que estar atento às questões hormonais, estar atento a se conhecer, a se palpar. É, Então, como o alto da eu, mama, né, a mulher tem muito hábito de palpar a mama esperando. Então, talvez a gente tenha que criar esse hábito de palpar o pescoço mesmo, bem, de ter ainda mais em mulheres, né? Pensando que a gente tem aí o maior. Opa, eu travei aí? certo. Travou um pouquinho. Travei. Tá voltando. Voltou.
né, entram. E aí, assim, quando eu tenho esse dessa glândula numa proporção maior, eu posso ter rouquidão, eu posso ter uma sensação de bolo na garganta, porque ela pode comprimir a traqueia. Então, o paciente chega na primeira, eu vou engolir, eu sinto que tem uma bola na garganta, eu sinto um corpo aí na garganta, eu sinto desconforto, às vezes, respiratório. Então, às vezes, eu respiro canso para falar, porque o aumento dessa massa pode estar comprimindo o organismo aí, desorganizando a questão respiratória, a questão fonatória. Então, nos casos mais avançados, do nódulo mais aumentado, eu posso ter, então, eu posso ter ação de bolo, corpo estranho na garganta, desconforto para engolir e pode uma falta de ar também relacionado a sintomas que podem ser decorrente da alteração da tireoide. Certo. E aí, eu sentindo isso, eu tenho que procurar o médico especialista. Se perdurar por quanto tempo, Anne? Eu acho que é importante, né, pensando em saúde da mulher, procurar o ginecologista. E, pode ser, então, assim, tudo que está no nosso organismo. Às vezes acontece resfriado, garganta inflamada de sair íngua, nódulozinho, mas assim, 15 dias é sempre esperado que tudo se reestabeleça. E a gente sempre fala na questão também da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, uma voz rouca por mais de 15 dias, um especialista, né? Não é normal que eu faça uso de medicamento, que eu faça uso e em 15 dias eu não tenha resultado. Então, pensando em rouquidão, em alteração metabólica, um cansaço, então tudo que tem a ver com o hormônio que pode estar desregulado, ou um câncer exagerado, organizado, ou ganho de peso desorganizado, ou ao contrário, né, a perca de peso desacelerado. Então vai procurar o especialista, o ginecologista, pode ser, mas para fazer aquela investigação com exames, Inicial, né, né? para Uhum. ver tudo. Mas pensar assim, que opa, 15 dias eu tô com algo aqui, não saiu, eu preciso procurar. Isso é em toda a questão de cabeça e pescoço, né? Tanto na voz, quanto em sentir esses nódulos, eu preciso procurar ajuda depois de 15 dias. Certo, muito importante. Anne, então vamos falar um pouco da parte da fono, esse trabalho que vocês fazem. Até como eu tinha comentado com você, o primeiro médico que eu passei, que foi em Rio Preto, né, particular, a hora que ele me falou dos riscos, tudo, ele falou sobre a voz, eu entrei em pânico, comecei a chorar lá, desesperada. E ele não me falou sobre a fono, sobre um trabalho da fono, nem de antes, nem de depois. E quando eu cheguei no Hospital do Amor em Jales, foi uma das primeiras coisas que já me passaram. Já tive essa consulta com você e você já começou a orientar e foi assim fantástico para mim, me sentir segura também nisso, né? Conta um pouquinho para gente como que funciona esse tratamento que vocês passam para o paciente. Bom, no hospital é muito bacana a gente falar e também é algo que eu venho falando em todo esse mês, tudo que a gente está fazendo aí, né, em relação ao Júlio Verde. Nossa reunião muito bacana com a equipe no Hospital do Amor de Jales. União com a equipe multi, fono, físio, são muito direta com sejam cirurgiões, oncologistas, os radioterapeutas. Nós temos dias, né? No início era só a Tati Fono, que já começou com a ação ali de precisamos amparar esses pacientes em você. Tem um cronograma que tem que se agendar toda a parte da equipe multi. E aí o nosso trabalho vem no pré. O paciente vai passar com a fono, e aí na questão da tireoide, eu vou fazer uma voz, eu vou observar se tem alguma alteração de voz, eu vou observar se você tem alguma alteração
Então, eu faço uma investigação de todos esses aspectos que a gente chama, quanto dos aspectos orais. E aí, né, a gente já consegue orientar esse paciente, ó, se o tratamento for cirúrgico, Tá travando tem um para mim. propósito de que o paciente tá travando. Aqui Um melhora pouquinho. a internet. Tô um pouquinho travada. Deixa eu só abrir para eu ver se eu pego a internet um pouquinho melhor. Tá. Melhor agora. Então, um amparo muito, uma organização. Oi, voltou? Tá carregando aqui para mim. Foi. E agora? Eu tô te vendo, mas eu tô Tá, travada. tá, para mim também. Eu vou te tirar e te chamo de. Voltou. Deu certo? Acho que Estamos. deu agora. Vamos, vamos Esse lá. trabalho no hospital é muito bem feito. Então, esse trabalho, fazer essa avaliação pré e ter a gravação das vozes desses pacientes é algo muito minucioso e que tem muita responsabilidade no hospital. No seu caso, inclusive, eu lembro que tinha destacado, né, na sua anamnese que você cantava. E isso é uma preocupação muito grande. Claro que é uma preocupação de todos os pacientes cuidar, né, manter a voz e preservar. Mas no seu caso, tinha pintadinho pelo Dr. Sávio, né? Foi muito querido. Canta, cerimonialista, canta. Então, veio já para a gente assim, opa, né? Eu preciso ter essa avaliação muito mais minuciosa, porque na maioria das vezes os pacientes vêm sem alteração antes, a não ser quando eu tenho a tireoide muito aumentada, eu já tenho uma disfonia, eu já tenho uma rouquidão. E a avaliação fica claro para o paciente, ele consegue visualizar, ouvir a voz, e é um cuidado muito grande. E aí, né, tem essa avaliação inicial e tem uma avaliação pós-operatória imediata. Lá na internação, no dia da sua alta, você já No dia da minha alta foi a está no Tati. pós-operatório junto Acho com o que você médico, estava de onde folga. novamente nós vamos parar. E aí isso vem, né? A Tati costuma passar na internação. Eu costumo ficar no a Tati faz o ela faz o pós-operatório imediato, e aí quando volta em 20 dias para o doutor avaliar a cicatriz, para fazer toda essa avaliação que a gente ganha em avaliação, a gente começa exercícios de alongamento da musculatura, né, para trabalhar fibrose que às vezes fiz, a tensão que vocês têm muito pelo medo do corte, então movimento em bloquinho, essa região fica muito tensa. Então aí começa um trabalho de reabilitação. Mas aí a gente tem esse controle que a Aline vai fazer cirurgia, a Aline já foi avaliada no pós-operatório imediato, a Aline vem para o pós-operatório e se fonoterapia e depois até a alta a gente tem esse controle do paciente que passa por toda essa rotina clínica. Sim. Na questão vocal. No meu caso, como eu fiz esvaziamento, né, da cervical toda e fiquei com o dreno também, eu fiquei bem travada. Sim. Então, além da fono, eu também fiz a físio, que me ajudou muito também, porque eu fiquei bem assim, né, travadinha. E casa nessa essa equipe multi. Ali a gente tem, ó, né, a Físio vem. Você já viu a Aline?
passei isso para a Aline, né? Vamos trabalhar Eu isso com a lembro Aline. certo. Nossa, melhorou muito. Então a gente tem isso. É muito gostoso falar desse trabalho da equipe multi do hospital, assim, de muito prazer, porque realmente é assim. A gente tem esse elo com o Dr. Sávio, com o Dr. Felipe, a gente tem esse elo com as físios, com as nutri, com as psico, com a dentista e aí nisso a gente casa o teu tratamento, que não era só comigo, né? A gente entrou numa questão maior, o esvaziamento gera uma fibrose maior na cicatriz, o dreno que te incomoda muito, então você fica paradinha com medo daquele dreno sair, você não dorme direito, e isso tudo gera uma tensão muito É verdade. grande. Eu lembro do coitado do Dreno. Mas quando eu voltei aí com você, você me passou os exercícios, eu fazia os exercícios tudo certinho. Eu acho que isso é muito importante, porque precisa, né, ser feito o que o médico fala. É 50% do paciente, 50% do médico, da fono, da físio, né? A gente precisa dar essa atenção também. Senão o paciente só fica esperando algo, né? Ele não faz nada. Sim, e realmente né, o que que se você não se empenha, você poderia ter tido sequelas de restrição de movimento. Se ali naquele momento você não vai, esse empenho do paciente também faz a diferença em relação, eu preciso melhorar. Travou de novo. Pra mim tá mudo, Ana. Está me ouvindo? Que estranho. Tenta de novo. Agora parece que a internet não tá ouvindo? Jesus amado. Tá sem áudio mesmo. Das duas tá sem áudio? Ou só. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só da Anne, né? Deixa eu chamar ela de novo. Ô, misericórdia. Voltou? Voltou? Com áudio. Aê. Essa internet tá de brincadeira com a gente. Tá, eu acho que tem muita gente usando a internet agora. Ah, deve ser o horário, é verdade. Ô, Anne, então, isso, né, do exercício que a gente estava falando, que é muito importante, o paciente também dá esse retorno para vocês, né, ajudar, né, trabalhar em equipe, com certeza. E o que você percebe, assim, do paciente depois que volta da cirurgia? Como que você tem sentido? Bom, a maioria dos pacientes, eles vêm com dificuldade, às vezes, de falar, eu não consigo gritar, eu não consigo chamar alguém que está longe. Essa questão da restrição, da tensão também é algo muito presente. Outra queixa muito presente é decorrente da cicatrização, né? Então, dos pontos da cicatrização, muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade para engolir, então eles têm conforto. Então, eles vêm com essas, né, com essas queixas. Mas são situações, né, que quando a gente tem ali, e ele já é orientado no pós-operatório imediato para, né, ter essas orientações, manobra para sempre vem orientados, que nem no seu caso, depois de 20 dias, quando você vem, tira o dreno, quando o médico vai avaliar a cicatriz que a gente começa, o trabalho no hospital é muito bem sucedido, né? São poucos pacientes que não aderem ou que não veem a diferença. Mas como eu falei, como a gente tem o programa que faz análise acústica da voz, que grava
a voz, e o paciente, mas que às vezes ele não tem tanta instrução daquilo. Quando ele ouve a voz dele gravada, quando ele ouve o pós-operatório, ele consegue, nossa, ou quando ele ouve aquela voz muito rouca que melhorou, ele fala, nossa, né, realmente. Então, isso dá um feedback bem positivo e é um cuidado que a gente tem para ele entender que realmente o exercício vai modificar, que realmente o exercício vai auxiliar esse paciente para melhora da voz, da musculatura, né, das dificuldades de alimentação. Certo. Eu não tive, né, esses detalhezinhos, assim, de sentir canseiro, sentir dificuldade para engolir. No comecinho, fiz, né, tudo certinho. Então, eu tinha que comer devagarzinho, beber água com canudinho. Era tudo, assim, diferente. Mas eu não tive isso de canseira. Eu tive, assim, colegas que eu conheci no hospital, que a gente manteve contato, que teve já um pouco mais de dificuldade nisso, né? De conversar e sentir um pouco mais afobado, assim. Graças a Deus eu não tive isso. E rapidamente eu voltei a cantar, né? Eu lembro uma consulta que eu fui, que a minha mãe toda orgulhosa, mostrando um Foi. vídeo para você, você lembra? Mostrou um E eu vídeo morrendo que de foi de arrepiar. vergonha. Foi de arrepiar, foi mesmo. E Foi muito realmente, lindo. essa questão da capacidade, né, a gente chama de capacidade pneumofonoarticulatória, ela tem um impacto, né, muito grande na literatura, né, nos congressos, nos locais de referência que eu acompanho, que eu sigo, que a gente discute, é um impacto muito grande. E você pensa, a capacidade pneumofonoarticulatória, que é a capacidade de ar no pulmão, é fundamental para você cantar. Você sabe que você tem certos momentos que sustentar essa capacidade de ar. Então, imagina, né, a dificuldade. No seu caso, nós não tivemos, porque também nós não tivemos, tem situações que existem a lesão do nervo, né? Na intensa manipulação da cirurgia, o doutor explica, né, que pode ser que, claro que é o objetivo não chegar no nervo, mas dependendo da aderência, do tamanho da lesão, às vezes ele manipula o nervo, às vezes ele tem que tirar parte do nervo. E aí nós temos casos que uma complexidade maior, né? Nós temos casos que aí a gente consegue um ganho muito bom quando o paciente adere a fono, mas às vezes algumas sequelas ainda ficam, né? E essa da capacidade respiratória é algo que, né, igual você falou com as amigas que você tem lá, muito presente, muito, né? Nessa parte você foi muito privilegiada, Graças a porque Deus. ela tem um impacto assim na literatura, artigos que falam que muitos pacientes pós-tireoide têm essa capacidade mais baixa. Por mais que a gente trate, né, ficam aí algumas vezes algumas sequelas, né, É muito pequenas que o paciente delicado, né, Anne? É muito tem. delicadinho a cirurgia. E ainda mais no meu caso, que teve esvaziamento, que já estava bem comprometido, assim, né? Foi mais minucioso ainda, né? Mas graças a Verdade. Deus, deu tudo certo. Estamos aqui para provar isso. Para Oh, contar essa história. é verdade. Essa história, assim, que mudou tudo, né? Você acha que por eu já cantar, né, antes, isso ajudou um pouco no sentido da recuperação, do músculo já estar mais exercitado, alguma coisa assim, ou você acha que não entra? Não, tem uma relação muito positiva, sim, porque, né, o que acontece? A prega vocal, a laringe é um músculo, então você já tinha uma rotina de um grande uso da voz, né? Então, querendo ou não, né, o fato disso acho que colaborou, sim, para que tanto para que você entendesse a importância do trabalho, né? Porque eu Sim, com preciso, certeza. eu preciso que isso melhore, então, tanto para isso quanto para a gente ter uma musculatura, claro, que uma musculatura mais nova, uma musculatura de uma pessoa mais jovem, que seria, né, se a gente fosse comparar a sua cirurgia com uma senhora de 60 anos, 70 anos. Então, todos esses fatores colaboram para algo muito positivo. Isso colaborou, sim, de forma positiva para essa rotina que você já tinha uma rotina de um uso grande. Graças a Opa, Deus. gravando de novo. Cortou de Deixa eu ver se novo. eu melhoro o logo. Vou ver se eu mudo um pouquinho para ficar mais perto da internet. Tá. Voltou?
Voltou, tá carregando. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Anne, da Um parte pouquinho mais mais perto. técnica, assim, que você tinha preparado, era isso, né? Da parte de mapeamento de voz. Acho que a gente falou tudo disso, né? Que você Sim, deixa, sim. assim, de dica no cuidado com a voz, né? A gente sabe isso, acho que tem que ficar muito claro que não é só quem canta que precisa cuidar da voz. Todo mundo, né? A gente Sim, usa a voz. E mulher usa muito mais, porque a gente fala mais que a voz. muito. Mas nesse sentido, assim, de cuidado simples que a gente tem que criar hábitos, né? Sim, eu acho muito importante, Aline, a gente falar disso, porque não só os profissionais de voz, né? Mas eu acho que a gente tem que ter hábitos, pensar em hábitos saudáveis. E esses hábitos saudáveis, eles estão também na prevenção do câncer. Sim. Então, hábitos que a gente fala muito, que é o alvagismo e o etilismo, que são aí judiciais, e a gente levanta essa bandeira para essa prevenção. Mas, assim, fatores primordiais para voz, hidratação. Então, pensar que nós precisamos de muita água, precisa hidratar. Hábitos que são alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, ela vai ser tanto uma prevenção de N doenças, como para refletir na voz. Então, hidratação, hábitos saudáveis, essa questão de ter um preparo. Então, assim, procurar uma orientação, procurar um profissional. Se é alguém como você, né, cerimonialista, canta, então entender que você precisa de técnicas para aquecer a voz, para desaquecer a voz, para cuidar. Eu falo muito assim, né? A prega vocal, ela é como um músculo. E se eu falar que eu preciso correr uma maratona hoje, eu não vou dar conta de correr uma maratona. Mas se eu me preparar para a maratona, todo dia um pouquinho, com exercícios, com uma alimentação balanceada, com hidratação, eu posso correr essa maratona. Isso, voz. Né, eu preciso falar melhor, eu preciso. Então, se eu pensar que eu vou fazer de uma forma com organização, com orientação, eu posso conseguir fazer um show aí de 5 horas, né? Ou cantar, ou falar, ou palestrar, ou dar aula, ou na minha rotina de trabalho. Então, pensar que eu preciso olhar para a voz, hábitos saudáveis, né? E buscar aí orientação profissional quando eu tenho aí mais a fundo uma necessidade de aquecimento, de desaquecimento da voz. Acho que faz O muita aquecimento diferença é pensar. totalmente assim, né? A gente vê uma diferença muito grande. A Ju Majarão tá aí. E a gente, né, A cantou Ju, junto muitos anos. Ju Inclusive, tô com saudade. Canta muito essa menina. eu E também, a eu gente vê também, essa a Ju. diferença. Quando a gente não faz um aquecimento e começa a cantar, rapidinho fica cansado. E quando tem um aquecimento antes, nossa, né, consegue cantar muitas horas. É para a saúde, para você saber que você, para né, cantores aí que não tinha essa orientação, não sabia dessas técnicas e hoje não canta como antes. A gente vê vozes muito diferentes, né? De hoje tem uma orientação. Então, assim, olha, eu quero cantar a vida inteira, né? Então é como se eu quero correr e andar a vida inteira. Então, igual a gente se prepara pelas questões motoras, a gente tem que se pensar nisso, né? Se preparar. Para cantar, pensar que o quanto isso é prazeroso e que muitas vezes isso é um meio de trabalho de muitas pessoas, então eu vou cuidar como eu cuido da minha saúde, eu vou fazer esses cuidados, em ter esses cuidados com a voz. E hoje a gente tem muitos profissionais, a gente tem muita informação, assim, acho que o importante é buscar. Meu copinho de água tá aqui, ó, na mesinha, o dia Ai, inteiro. É muito importante. E também não pode ficar bebendo muita água gelada, né? sim, eu acho que eu falo assim lá no hospital, para os pacientes beberem água igual passarinho.
Porque se a gente bebe água, eu bebi aquela água que mata a sede, rapidinho nós vamos no banheiro. E a hidratação do organismo, ela é aquela hidratação de goles, né? Aí realmente eu hidrato. E numa temperatura confortável. O que prejudica a voz é aquele contraste. Então vem aquele muito gelado, daqui a pouco você está no café, você chega quente, você vai para aquele ambiente que está muito gelado. Então pensar que esse contraste aí pode te trazer um prejuízo também para a voz, né? E a água Ótima é, dica. A Simone entrou uma... aí também, ó. A Simone, o Davi, todo mundo canta aqui nessa live, gente. Dicas Olha, maravilhosas. Eu tô muito certa, então, com o meu canudinho, né, Anne? De sim, sim. golinho. E hidratação, isso mesmo, é Legal. perfeito. E quando dá essa orientação, eu falo, ó, vamos beber água igual o passarinho bebe. O passarinho bebe de pouquinho, né? E isso tem uma hidratação mais efetiva para o organismo todo, porque as células, na hora que chega aquela água, elas vão sugar as células e nós vamos conseguir ter uma hidratação por inteira aí no nosso organismo. Ai, muito boa a dica, ótimo. Finaliza pra gente, então, com algo assim que você tem aí no coração. Eu tenho uma gratidão imensa. Eu acho assim que a sua história foi de uma superação muito grande, né? De uma expectativa muito grande. Eu acho que mulher, jovem, trabalhando, carreira, a gente se coloca no lugar, né? Então, eu tenho essa sensibilidade de me colocar. Então, eu penso o que eu gostaria de receber, como eu gostaria de ser orientada. Então, acho que assim, né? O que a gente leva, o que fica assim vamos nos colocar no lugar do outro, né? Vamos pensar, né, naquele momento as suas angústias, os seus anseios, suas angústias, seus medos, suas aflições, e você que você não ia ficar em voz, né? Que a gente ia fazer de tudo para te auxiliar, para você cantar. Então, olha, eu viada. Eu acho que isso é gratificante, saber que a Oriente hoje está, né, podendo promover isso, podendo falar aos quatro ventos, olha, né? E outra coisa que eu tenho falado muito, né, em todo esse multiplicar, né, fazer, erguer essa bandeira aí para fazer com que as pessoas uma doença rápida. Eu acho que esse é nosso lema, né? É pensar que tudo que vem com diagnóstico rápido, prognóstico melhor. Então, vamos multiplicar, vamos erguer essa bandeira da orientação, né? Sim. E aí eu acho que fica comunicação, que nós precisamos, empatia e promoção de saúde, que entra nesse multiplicar, né, nesse trabalho que você está fazendo. Né? Olha, eu tô aqui, eu venci isso, eu superei, eu tenho orgulho da minha cicatriz, porque eu passei por isso. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, eu acho que fica assim, né? Saber que naquela vez eu pude contribuir tanto para você estar aqui hoje falando isso com a voz linda, cantando, seguindo o seu trabalho sem nenhum impacto, quanto saber que você saiu aquele dia mais tranquila, mais em paz, né? Sim, eu E lembro que você me falou assim, ó, se a cirurgia vai dar certo, né? Mas se não der, a gente vai trabalhar para você resgatar a sua voz. Então, assim, foi algo que me marcou muito, porque eu falei, tá bom, né? Caso não der de um jeito, a gente consegue de outro. Então, isso é, é muito importante mesmo, passar essa segurança mesmo para o paciente. E é o que eu falei, né? Tenho falado sempre, sempre que eu tenho a oportunidade de falar do Hospital do Amor, eu falo isso. É único, né? Eu já fui em vários médicos, em várias clínicas, e assim, não tem nada para comparar. Não tem. É um tratamento maravilhoso, é um olhar, é um afago assim que você sente nas pessoas, da recepcionista a, a mulher da limpeza, a que traz o cafezinho lá na recepção, né? Aos médicos, aos enfermeiros, todo mundo. Então, assim, eu sou muito grata por vocês, muito mesmo, grata ao hospital. E que a gente consiga, né? Consiga sempre valorizar isso. Porque a gente tem aqui na sim, nossa região isso, coisas que na capital não tem, né? Dessa forma.
grandes Sim, centros não têm, e a gente tem aqui com essa facilidade toda, com esse amor todo pelo próximo. Então, é valorizar mesmo. E aproveitando de novo, né? Já vou falar da doação. O link tá lá na minha bio, da vaquinha, lá do Hospital do Amor. Entra lá, dê a sua contribuição. Ah, eu tenho pouco. Qualquer pouquinho, qualquer gotinha que você der, é muito importante para o hospital, para a gente conseguir atingir tantos pacientes que vêm de longe, né, Anne? Vem muita gente, lá tem até os dormitórios, de longe, para ter esse tratamento. Então, vamos ajudar. vamos, é isso. Eu acho importante isso que você falou, Aline, porque é difícil eu garantir, né? Nós todos garantir, ó, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E nós sabemos que pode acontecer alguma coisa no percurso, né? E são até orientações que às vezes as psicos têm esse cuidado de nos orientar. Vai dar tudo certo, mas se no meio do caminho não der, nós estamos aqui. Eu acho que isso Sim, traz esse conforto, porque você vai ficar com aquilo na sua cabeça, mas e se não der? Né? E se lesionar o nervo? Então, acho que isso também é importante a gente ter essa sinceridade. sim, o Nós doutor Sábio torcemos, falou isso ontem, sobre a sinceridade que tem que ter com o paciente. Isso mesmo. sim, é muito importante essa sinceridade, porque eu quero, eu espero, eu tenho uma porcentagem muito grande que dá tudo certo. Mas eu preciso te orientar. Mas se não der, se não trabalhar, nós vamos lutar para chegar nisso, nós vamos te orientar. Eu acho que isso é nosso trabalho lá. Né? Ser sincero, pode ser que não dê, mas nós estamos aqui. Verdade. E eu lembro que no segundo mapeamento de voz, depois do operatório, eu consegui atingir mais, né, Anne? E foi Sim, surpreendente, assim. Eu falei, sim. Jesus amado. E a Algo que gente era para viu ser ruim foi melhor. foi melhor. Foi, no seu caso, a avaliação que você fez depois dos exercícios foi melhor que a sua pré-operatória. Eu lembro que você chegou num alcance que era melhor do que quando você chegou para a cirurgia. Então, você tinha uma voz, não tinha alteração, era linda, era tudo organizado, né? E aí tem a dificuldade pós, e quando você fez terapia, você fez os exercícios, você aderiu, você veio com um condicionamento melhor do que antes da cirurgia. E isso é Sim. bacana, por quê? Porque você aderiu ao tratamento, você fez. E o legal é o paciente visualizar isso. Nossa, Sim. olha aqui como estava a minha voz, olha como ficou. Isso auxilia muito, vou falar, não, eu preciso fazer, preciso fazer. E no seu caso foi, quando a gente fez a segunda análise pós-fonoterapia, você tinha superado a tua avaliação pré, antes da cirurgia. Foi verdade. Ai, graças a Deus. Foi um presente de Sim, Deus, na verdade. Marcou, assim, foi um sucesso a cirurgia, o tratamento, todo o processo, não só da voz, mas como da minha vida, que mudou a minha perspectiva de vida, né, o meu olhar para a vida, como família, como eu dei, né, a entrevista lá para o jornal, como família, a gente se uniu muito mais e a gente olha, consegue hoje atingir outras pessoas. Então, já valeu a pena, né? sim, Toda a dificuldade. já valeu, né? Eu acho que um grãozinho que a gente consegue aí, né? Essa iniciativa. Nossa, eu fiquei muito feliz quando você veio falar, porque nós precisamos dessas histórias, né? Nós não. Claro que eu tenho que falar de prevenção, eu tenho que falar de evitar os hábitos, mas eu preciso de histórias de superação, de pessoas que venceram. Olha, eu tô aqui falando que eu venci. Por que você acha que você não vai vencer? Sim, Né? Então, sim. levar. Então, eu acho, né? Imagina a mudança assim na sua vida, o que a gente consegue acompanhar ali no hospital, realmente ver, mas quem passa que sabe, É né? Por verdade. isso que eu tenho empatia, e eu tenho falado muito nisso, né? Tô vendo que tem alguns alunos meus aqui que estão assistindo, e eu falei essa semana também, vamos ter empatia, né? Vamos pensar, e eu acho que isso vai fazer a diferença, né? O que mudou na sua vida, e é isso que você está aqui hoje, né? Sim, O objetivo da semana, do que você parou seus afazeres para falar, olha, eu vou falar sobre isso, né? Na época eu não consegui falar, na época foi muito doloroso, foi muito difícil, eu fui sem contar, e hoje eu posso abrir isso, né, com tanto de gente para saber dessa história, para, olha, fica atento, observa você também, vai atrás, não cochila,
sabe, não espera, não desconfia que é tudo, não pensa que é tudo normal. Eu acho que isso está fazendo grande diferença no que você está fazendo. E vamos lá, vamos trazer Isso aí. isso cada vez mais para a população. E foi o que eu falei ontem, né, com o Dr. Sábio. Ele falou: eu queria que meus pacientes, quando chegam lá assim, assustados, tivessem a oportunidade de falar com os pacientes que já passaram por isso, né? E é isso mesmo que eu quero passar. Tipo, eu tô aqui, vem conversar, porque eu tenho assim tantos detalhes que não daria para contar tudo aqui, mas cada detalhe eu vi assim a mão de Deus na vida de vocês, né? Na vida das pessoas que estavam à minha volta e como fala a música que vai, né, sair na segunda-feira, eu sempre me senti amparada mesmo por Deus. Eu não estava sozinha, né? Ele foi fiel, ele foi constante em todo o tempo. Então, e eu coloquei um pedacinho lá, vou dar um spoiler aqui, hein? Que é uma parte que fala: eu sigo e eu vou gritando. Porque é isso, né? Para quem não poderia, às vezes, ficaria rouca, não poderia. Eu continuo de pé mesmo, eu tô firmada, né, nessa fé, nessa força, e vocês foram um canal de Deus na minha vida. E nós, uma oportunidade de crescimento e aprendizado, porque não tem nada aqui que é por acaso, né? Acho que nem o fato da gente se conhecer e estar lá é por acaso. Eu acho que é obra dele mesmo. E a fé nesse momento, eu fico arrepiada. Mas eu consigo ver isso dentro da rotina. Eu converso, eu tento sempre sim. E as pessoas que chegam mais fortes ali são pessoas que têm alguma religião, independente, sabe? Que chegam ali, aquele julgamento de porque eu que esses pacientes chegam mais blindados. Então a gente entra, né, em uma que rege tudo isso e que fala, olha, né, a gente está no caminho certo, eu acho que é esse o caminho e é de arrepiar, né? Você falando. Eu fico até emocionada só de lembrar. Realmente foi único. Anne, obrigada por aceitar, né, esse convite. Eu que agradeço, foi muito especial. Eu acho que, como o doutor Sábio falou, eu acho que nós temos que, às vezes, ter relatos como o teu, ter você ali gravada, ter ali no meu computador para aquela hora que eu vou visitar um paciente, ter um relato. Eu tenho um outro paciente muito querido de Fernandópolis, né, que ele gravou um relato assim, eu uso nas palestras e eu mostro para os pacientes quando aquele paciente chega com aquele, sabe? E eu acho que você é uma dos que nós temos que ter uma também ali, como o doutor Sábio falou. Quem passou e falar para quem está chegando faz diferença. Por mais que eu fale, que eu tente amparar, você passou, né? Então eu agradeço imensamente. Eu acho que foi lindo, né? Essa semana toda que você vem fazendo isso, erguendo essa bandeira, né? Erguendo essa bandeira do Júlio Verde com a gente. Vamos multiplicar, vamos promover e quem sabe a gente conseguir algo até maior aí para o ano que vem. Mas sim, fiquei imensamente feliz de participar e de estar aqui com você e de ter deixado essa marca tão positiva aí na sua vida. Eu fico muito, muito grata mesmo. Amém, graças a Deus. Obrigada. Um beijo. Ótimo finalzinho de sábado. E amanhã nós estamos aqui com o enfermeiro Du lá de Barretos, vai falar sobre a iodoterapia. Fiquei 30 dias sem passar esmalte, sem passar maquiagem, sem comer nada com iodo, e a gente vai contar como que foi tudo isso. Sim, falar da iodo vai ser tantíssimo e ter depois salvo aí no seu IGTV para eu falar para os pacientes, olha, conheça esse relato, vamos lá saber. Sim.